Está no ar, podcast Informe MP. Informação que aproxima. Olá, meu nome é Anderson Batista, promotor de Justiça do Ministério Público do Amapá. E você está no Informe MP, a informação que aproxima. Um programa produzido pela Rádio TV Web de nossa instituição e dirigido pela Procuradora de Justiça, doutora Maria do Socorro Milhomem, diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. E nosso objetivo aqui é trazer temas atuais que envolvam temas jurídicos atuais para você ter mais conhecimento da atuação do Ministério Público. Hoje vamos tratar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, temas que são hoje muito tratados, né, em toda a nossa realidade da vida pessoal, bem como da vida profissional, seja por advogados, por juízes e também, é claro, pelo Ministério Público. Não só como um apoio na produção de texto, mas também, de certa forma, como um instrumento de governança, como um instrumento de aprimoramento, né, da atuação institucional. E para falar sobre este assunto e as consequências do uso da inteligência artificial, não só as consequências, mas os impactos da inteligência artificial no Ministério Público, eu tenho a honra aqui de chamar, né, a doutora Fernanda da Silva Soares, promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, que também, né, é a diretora da Escola Superior, né, do Ministério Público do Paraná, que para a gente aqui é Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, né, tem um nome um pouquinho diferente, mas no fim, na lei orgânica é a mesma coisa, né? E ela é promotora, portanto, de justiça do MP do Paraná, trabalha, né, difundindo o conceito, a ideia do uso da inteligência artificial na instituição, não só do Paraná, mas agora também de outros MPs, com cursos, palestras, e aqui também no nosso podcast. Então, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigado por sua presença. Doutor Anderson, eu que agradeço. Eu confesso que eu estou muito feliz e para mim é uma coisa assim, quase que, se eu pudesse imaginar que algum dia eu estaria no MP, né, do Amapá, isso aqui foi uma total surpresa. Tão longe, assim, né? Muito longe. E eu lembro que assim, né, uns meses atrás nós vimos em Curitiba. Sim. E assim, para mim era algo inimaginável eu estar aqui. Então eu confesso que eu estou muito feliz. E aí eu falei assim, sabe qual é aquele tipo de surpresa boa mesmo que a vida dá? É estar aqui. Então eu queria agradecer muito o convite de estar aqui. E falar ainda sobre um tema que tu gosta de paixão. Então, é isso. Tem como ser melhor? Eu estou no MP do Amapá e ainda vou falar de inteligência artificial. Me aguentem hoje. Então vamos lá. Vamos começar com uma pergunta que é muito interessante, né? Porque, como eu falei no começo, o impacto inicial, né, que a gente observa de pronto, né, o promotor lá do piso que vai trabalhar, que vai ter um apoio na produção, o melhoramento de um texto, por exemplo, né, um efeito claro, óbvio, né? E só que hoje, não só no MP, mas na administração pública, né, a gente tem um pensamento da atuação estratégica, né, da instituição. E aqui a gente está falando de governança, né? Até tem um termo que eu encontrei quando se fala disso, né? Que a instituição deve ter o data driving, né? Que é tomar decisões estratégicas. Onde a inteligência artificial, portanto, interage, né, na governança com esse tema inteligência artificial. Se me permite, eu vou voltar um pouquinho. Permito. Tá? Então, o que acontece, Anderson? A inteligência artificial, ela, na verdade, ela sempre esteve, tá, na nossa vida. A gente que não se dava conta. E por que ela está, eu brinco assim, nesse hype, né? Tentando ser um pouco adolescente utilizando essa expressão, mas só para me modernizar tanto quanto a IA. Claro. Porque a gente começou a ter acesso à inteligência artificial generativa. Então, isso que é importante as pessoas entenderem. Porque, por exemplo, quando você pedia uma comida no iFood, pedia um Uber,
O próprio as redes sociais que te indicam várias coisas quando você fala perto isso do já telefone. acontecia Isso há já tempo, acontecia né? há muito tempo. Então, ela já estava ali, só que não dessa maneira. O que aconteceu? Com a inteligência artificial generativa, que é, por exemplo, é o ChatGPT, é o Gemini, é o Claude, ela passou do dia para a noite, quase que no sentido literal, a todos nós começarmos a acessar. E aí, o que acontece? A gente viu muita gente acessando esse tipo de inteligência artificial, ficou deslumbrado, porque realmente ela vem assim, de uma maneira disruptiva, só que foi acessando sem ter, por exemplo, um estudo prévio daquilo. E aí, quando a gente traz isso para o setor público, isso tem que ser um pouco assim, dar um alerta para a gente, porque as pessoas começaram a utilizar sem entender a capacidade da inteligência artificial, sem entender que, por exemplo, ela trabalha com lógica. Então, ela é numérica. Ela não é racional. As pessoas ficam lá batendo papo e coisa e tal, mas ela não tem essa racionalidade. Por ela ser numérica, o que acontece? Ela trabalha por dedução. Então, quando eu falo assim para ela, a grama ela vai dizer que é verde. Sim. Né? Só que as pessoas não entenderam o seguinte, que por vezes ela vai responder algo para te agradar. É aí que vieram, por exemplo, criações de jurisprudência. É verdade. Volta e meia vem, né, essa notícia de criação de uma jurisprudência. É isso, é a pessoa que fez um uso equivocado dela. Então, o que acontece? Quando a gente passa a ver essa disseminação e começa a ver que agora também no setor público ela está vindo, a gente precisa do quê? De certos cuidados que a gente tem que tomar. Então, quando a gente fala que tem que ser data driving, o que é? A gente tem que aprender a se utilizar da inteligência artificial e extrair dela tudo que ela pode nos dar. Quando a gente fala em data driving, quando a gente coloca muitos dados nela, ela pode ser uma ótima ferramenta para nos auxiliar, por exemplo, na coleta de dados. Ela vai trabalhar para a gente assim, tratamento de dados. E isso na atividade pública, não só nossa como promotor de justiça, mas ela pode te identificar zonas de alta criminalidade, ela pode te dizer onde vai ter desmatamento, onde está tendo. Então, assim, quando a gente trabalha com esse sistema como um todo, a gente percebe, opa, aqui dá para ser utilizado. Só que para a gente poder utilizar, a gente precisa utilizar de maneira responsável. Aqui a gente entra no tema da ética. Exato. Né? Aí você vai precisar o quê? Da ética e da governança. A gente precisa que a inteligência artificial deixe de ser, quando a gente fala em setor público, algo individual. Algo que o Anderson vai lá, resolve, eu vou usar, mas eu não sei como usar, vou aqui meio intuitivo. Sim. Muita gente, ao ir no intuitivo, usou como um Google. E ela é tudo menos um Google. É verdade. E aí, quando você usa intuitivo, é onde você tem chance de ter erro. E quando a gente fala em horário público, como que a gente vai justificar esse tipo de erro nosso? Então, você precisa que a inteligência artificial ela seja reconhecida a nível dos órgãos públicos como sendo o quê? Como uma nova estratégia, porque ela veio para ficar, ela não vai embora. Você imagina a sua vida sem WhatsApp? Não, hoje não. Você imagina a sua vida sem e-mail? No Brasil, né? Não. No Brasil? Não. Sem e-mail, você imagina? Não. Você imagina a sua vida sem celular? Sem os aplicativos não todos tem que como, tem? Não né? tem É como. funcional hoje em dia. É né? isso, a inteligência Documentos artificial. estão aqui, né? Quando a gente vai ver, você compra memória e não tem jeito mais. Verdade. A inteligência artificial é isso, ela é um caminho sem volta. Então, eu acho que a primeira coisa que, em termos de órgãos públicos, a gente tem que entender isso. Ela é um caminho sem volta. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a se utilizar dela. Se ela é um caminho sem volta e ela tem prós e tem contras, mas ela tem muito mais prós se for bem usada, cabe ao que ela tem que virar uma diretriz institucional. Ela precisa virar um produto institucional, né? Ela tem que ser incorporada, ela não pode ser um projeto. Se ela for um projeto, por exemplo, se ela é um projeto de determinada instituição ou de determinada pessoa que está naquela administração, quando essa pessoa sai, o projeto é aquela coisa que tem início, meio e fim. Né? E tem fim se a pessoa continuar ali exercendo, o entusiasta. Se ele sair, o projeto morre. Então, o que acontece? Ela tem que virar, hoje, um produto institucional. A inteligência artificial tem que ser uma estratégia institucional. E quando a gente fala em estratégia, aí você vai ter que pensar em governança, em ética. A gente vai ter que ter algumas regulamentações, não amplas e não muito assim restritivas, porque ela muda com muita facilidade, uma agilidade que a gente nunca viu na vida. Então, não pode ser algo que engesse, mas a gente precisa de diretrizes para o uso ético da inteligência artificial.
Então, é uma realidade colocada, Totalmente. sem ter nenhum tipo de regulamentação, na verdade, porque o avanço tecnológico nos pegou de surpresa, né? A generativa para o usuário final, eu digo, né? Isso, porque Isso ela já era usada em larga aconteceu, escala. no assim. ChatGPT 2023, no final de 2023, lembro disso. Eu comecei a usar, acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2024. Pegou de surpresa e imediatamente todo mundo começou já a utilizar. Então, sem ter nenhum tipo de planejamento ou discussão prévia, né? E é que assim, ó, a gente não discutiu para usar o WhatsApp. Ele virou inerente a ponto que depois chegou hoje, a gente faz intimação e notificação por WhatsApp e tá tudo certo. Né? Depois que já estava sendo feito, incorporou, certo? Nas nossas normativas. Hoje você não imagina uma intimação que não possa valer ser por WhatsApp. Então, se a gente for ver, eu tento tirar um pouco, quase um peso que as pessoas colocaram para a inteligência artificial, sabe? Eu tento tratá-la muito, quando eu tento trazer sempre, por exemplo, do WhatsApp, porque assim, gente, a gente começou a usar e depois a gente normatizou. Então, tá tudo bem a gente ter começado a utilizar e depois normatizar. É só a gente ver o seguinte, antigamente o WhatsApp era derrubado por decisões judiciais, a gente ficava quase doido. Antes disso começar a acontecer aqui, vamos começar a já pensar. A gente já tem outras experiências, e o WhatsApp nem era inteligência artificial, agora ele tem ela embutida, mas não estou falando disso quanto inteligência, antes que alguém ache que eu estou falando quanto inteligência artificial. Mas eu quero mostrar assim, é uma tecnologia que veio para ficar e que quanto antes a gente se adaptar a ela, melhor vai ser para a gente. Perfeito. E nesse gancho, então, que eu gostaria de entender, que é importante que as pessoas entendam, né? Porque há muita crítica, obviamente, em relação ao uso, né? E aqui se notabiliza porque somos servidores públicos, né? Mas tenta explicar para a gente, existe regulamentação, afinal, normativa no Judiciário e no Ministério Público? Temos ou não temos? Como que está essa questão, então, de normatização? A normatização efetivamente veio pelo CNJ, né? Então, no âmbito do judiciário, a gente tem realmente, o CNJ fez a resolução em 2025, a resolução 615 de 2025, aonde ele traça diretrizes... Bem recente. Mas ele trouxe, e todo mundo ficou um pouco receoso, os magistrados que já utilizavam quando a veio, com medo que ela fosse muito restritiva. E ela não veio nada restritiva, ela traz as diretrizes de governança, ela traz tópicos para a ética, da necessidade do uso ético. Respeito direitos humanos fundamentais. Exatamente. Né? Então, por exemplo, ela fala que tem que cuidar, porque a inteligência artificial pode ter vieses, então que você tem que ter um olhar mais atento ainda para o respeito aos direitos fundamentais quando você se utiliza. Ela traz ali, por exemplo, no bojo, que você pode, e ela não pede para que você identifique toda vez que você usa, mas ela fala, se você utilizar uma inteligência artificial privada que não seja institucional, daí é para você identificar. Tem essa questão. Tem essa observação ali. De dizer que está utilizando a inteligência artificial. Ela não regulamentou como que você tem que dizer. Se você vai dizer no processo ou se você avisa a sua instituição. Claro. Alguns estados nos quais o tribunal não tem uma institucional, por aquilo que eu andei pesquisando, fizeram assim, quando o magistrado se utiliza, ele comunica ao tribunal que ele está se utilizando de inteligência artificial por via particular. E aí o tribunal dá determinadas orientações do que ele não poderia inserir naquele texto. Mas geralmente acaba que utilizando aquele serviço, porque é importante, né? Talvez quem não é membro, quem não é juiz ou promotor não saiba, mas as instituições estão comprando as licenças, né? Então, aí já é uma prova de que ela realmente veio para ficar, né? Está se comprando as licenças para utilização padronizada, né? Desse tipo de inteligência. Então... Posso fazer um adendo nesse padrão? Eu morro de medo desse padronizada, desculpa, Anderson. Porque assim, quando a gente fala, se alguma pessoa leiga ouve um padronizado, vai achar que nós todos usamos a mesma... entendi. E aí que a decisão passa a ser repetitiva, manifestação... não é o caso. E não é o caso, né? Então, assim, o que a gente tem? As licenças contratadas pelas instituições, onde ela tem um contrato, e o que isso nos garante? A possibilidade de você inserir processos ali, porque o contrato celebrado foi com essa previsão. Então, não há restrição nenhuma para, por exemplo, vou colocar processos ali.
e vai ser difundido e os dados... Não, você pode colocar porque faz parte do contrato. Até porque a empresa garante, na verdade, o sigilo, né, o sigilo que é por padrão o sigilo. Até aqui a gente está falando do outro tema, né, de LGPD, né, proteção de dados pessoais, e a garantia é contratual, né? Exato. Então, por isso que eu falo, ali dá. Agora, quando você, Anderson, contrata uma sua e resolve utilizar, você não pode colocar um processo ali. Por que você não poderia? Porque você vai acabar aqueles dados, você não tem garantia nenhuma de que não serão usados para, né, posterior tratamento, exato, pela o aprendizado da própria máquina. Da máquina. Né? Então, quando o CNJ vem e pede, olha, se você está utilizando uma particular, avise o seu tribunal, é nesse sentido. Mas para que você tenha uma orientação do que você pode ou não fazer numa particular. Não é no sentido de que, olha, não use. É só no sentido, assim, ó, no teu caso, você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Né? Então, hoje a gente tem essa regulamentação. Em âmbito do CNMP, a gente não tem a resolução ainda. A gente tem a criação do MP digital, né, que foi no final de 2024. Super importante. Vem incentivando o uso da inteligência artificial pelos MPs, mas a gente ainda não tem uma normativa a nível de CNMP, tal qual a do CNJ. O que a gente vê são alguns MPs já também fazendo as suas próprias normativas na ausência de uma normativa nacional vindo. E a gente tem um projeto de lei que é desde 2023, né, que também está aguardando. Então, provavelmente vai vir em termos mais gerais, assim, até porque não vai ser só para o uso de instituições públicas, é privado, então é como o Marco Civil, como a lei LGPD, né, com mais principiológica, mais protetiva de direitos fundamentais, né, que é e que nesse importante. Momento eu acho que assim, enquanto é tudo muito ainda recente, eu acho que está até bom estar só em termos de projeto. Ah, sim, é verdade. Porque a gente consegue essa proteção dos direitos humanos, amparado na Constituição Federal. A gente não precisa, né, de mais uma legislação para isso. Então, nesse momento, ainda acho melhor continuar assim. Mas então, a gente pode concluir que, tendo a instituição padronizar, eu já vou falar padronizado, mas o padronizado no sentido da compra da licença comercial, né, de determinado software, cada MP acaba adotando, né, uma solução diferente, alguns até com soluções próprias, que obviamente atrás delas tem essas grandes, né, inteligências, né, como até o Paraná tem. Que lançou uma, qual o nome dela? Nós temos duas, né? Nós temos duas. A gente tem o Hermes, que foi a primeira, e agora o segundo, que foi o Scriba. Mas o escopo é diferente? São diferentes. Então, o que acontece? A gente tem um contrato com uma das empresas de inteligência artificial, né? E aí, a partir daquela IA do contrato, a gente desenvolveu essas duas próprias. O Hermes, ele é um sistema de degravação de audiência. Então, ele degrava tudo e ele já fica ali na pasta. Então, por exemplo, se você degravou nos autos tal, ela vai ficar vinculada aos autos 100, por exemplo. Perfeito. Quando chegar no segundo grau, o procurador só vai digitar dentro do Hermes e já vai estar ali. Então, não gasta uma outra degravação. Ela fica sempre única ali. A função do Hermes é degravar. E a outra, que é o Scriba, ele auxilia na elaboração de denúncias e arquivamentos. Então, mas ele vem assim... Mas é só denúncias e arquivamentos? Nesse momento. Não é outro tipo de atuação em outras áreas? É que a gente fez um recorte para começar na área criminal, que é a área mais complexa para a inteligência artificial, inclusive. Né? Eu acho que se a gente tivesse começado por outras áreas, a gente já tinha deslanchado. E por que é a mais complexa? Nós temos alteração da legislação... Ele foi lançado em janeiro. Nós estamos em abril. Nesses 4 meses, nós já tivemos leis que alteraram o Código Penal e o de Processo Penal. Lei Maria da Penha, novos tipos penais acrescentados no Código Penal. Realmente teve muito movimento. Então, teve muita coisa. E assim, vem uma lei que impacta em várias outras, pode perceber. Então, assim... entendi que o problema, a estratégia institucional foi por ser o nosso maior volume, contudo, a gente está tendo que lidar com essas alterações legislativas constantes. Então, primeiro tem que se aperfeiçoar muito quando ele faz a denúncia e arquivamento, porque... A NPP não faz? Faz também? Mas é que assim, quando a gente pensa em denúncia e arquivamento, é mais por ser o mais complexo. Sim. E mais complexo que denúncia e arquivamento seria a cota. Né? A depender do tipo penal, né? As cotas são, eu falo assim, né, de grandes investigações, as cotas são cheias de detalhe.
Então, ele está sendo utilizado nisso. Mas a IA não toma a decisão, né? Ela faz um relatório primeiro, o escriba, pergunta, e aí ela vai ali numa interação com o promotor, para que fique registrado e o promotor diz qual o caminho que ele quer seguir. Então, aí que eu queria entrar nesse ponto que é muito interessante, né? Porque uma das principais críticas que se faz do uso da IA, né, seria então essa diminuição da capacidade cognitiva, né? Que significa pensar, raciocinar, bolar a estratégia, pensar a boa aplicação, no caso criminal, do enquadramento do tipo penal, aquela conduta. Porque é óbvio que se a gente colocar o inquérito policial, o PIC, dentro da IA e perguntar para ela, ela vai te dar uma resposta, como para tudo tem uma resposta, né? Mas você falou num ponto interessante, então, porque... E aqui entra também a questão ética, né, da IA, já que não se pode transferir a solução do caso, né, jurídico para a máquina. Exato. Senão, para que precisaria de profissionais de direito para isso, né? Exato. E esse é o ponto mais importante, porque o que acontece? A gente vê muito assim, a pessoa não usa. Quando ela começa a usar, ela se apaixona pela IA, e aí se a IA não decide por ela, já começa a ficar brava. Aí nós temos um problema. A IA, ela tem que ser uma ferramenta. Assim como você tem o seu computador, que é uma ferramenta de trabalho, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, mas a capacidade decisória tem que ser sua. Eu sempre brinco o seguinte, você tem que lidar com a inteligência artificial como sendo o seu segundo cérebro. Mas você é o cérebro pensante. Ele te auxilia. Então, assim... Ou numa outra analogia, o assessor. Ele é o assessor. O assessor não decide ali, né? Exato. Ele vai te apoiar, ajudar, mas é a tua responsabilidade, né? É por isso que eu falo assim, eu sou muito contra quando a pessoa fala que a gente vai perder certas capacidades. Eu acho assim, vai perder a pessoa que, por exemplo, delegava 100% do caráter decisório a outras e só eventualmente, né, faria ali assim, a não tomada de decisão. Agora, a grande maioria, e eu acho assim, a unanimidade, não vou dizer a unanimidade, mas sei lá, 99% dos colegas que eu tenho, eles é que decidem, eles bolam a estratégia, então ela é um auxiliar. E quando você fala para mim, não você no caso, né? Quando alguém fala assim, mas a IA faz a gente emburrecer, né? Tem gente que fala isso. Muita gente fala isso. Aí eu logo vejo assim, essa pessoa nunca utilizou a inteligência artificial. Porque primeiro, para você ter um bom resultado, você precisou estudar muito para você ter um bom resultado da inteligência artificial. E outra, ela consegue, por exemplo, te dar insights que talvez você sozinho não conseguisse. Quantas vezes você não trocou uma ideia com seu assessor sobre um caso e o outro olhar falou, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Muitas vezes. Ela também faz isso com você, entendeu? Ela pode até você pedir, trocar uma ideia de um tipo penal aí, como você deu exemplo, e ela te dá uma sugestão, mas você que vai ter que refletir se você quer. E às vezes, eu penso muito mais assim, numa análise de provas, às vezes ela não teve, você teve um olhar, ela teve outro, você vai conseguir perceber. Ou quantas vezes, assim, naquele volume muito grande de provas que a gente tem, a gente passou com alguma coisa despercebido, ela tem uma capacidade de leitura muito maior do que a nossa. Então, ela te mostra, olha só, o documento tal diz isso, e às vezes você fala assim, nossa, mas eu não tinha visto. Não, entendeu? A gente está cansado de ter, eu não tinha visto. Então, ela bem utilizada, ela é pra gente, eu brinco assim, que é um super assessor. E ela é o nosso assessor ganhou hoje um super assessor, que é a inteligência artificial. E o nosso estagiário ganhou. Então, assim, todo mundo com isso, todo mundo ganha, né? A sociedade, a eficiência no trabalho, né? Porque a sociedade vai passar, a gente vai conseguir produzir mais, com qualidade, entendeu? Mantendo a qualidade num tempo menor. Eu fui uma vez num dos MPs que me chamaram para ela, um colega muito resistente assim virou para mim e falou assim, tá, você está dizendo que eu vou produzir mais em menos tempo, prova. E aí eu falei, então tá, eu tenho esse dado. A gente tem uma promotoria do Paraná que a gente já testou. Como a gente no Paraná, a gente está fazendo isso há um pouco mais de um ano, então na promotoria que faz as intimações, a gente tem um núcleo que faz intimação de vítima, tá? De arquivamento das denúncias, etc. E é um núcleo estadual. Então, é um trabalho que repetitivo.
E você tem que fazer a notificação, era por WhatsApp ou por e-mail, às vezes correio, enfim. E o volume do estado inteiro. Quando a gente colocou a inteligência artificial, a gente não, né? Tipo, quando o MP lá colocou a inteligência artificial para rodar nesse núcleo, o que aconteceu? A promotora responsável por ele reparou que, e eles metrificaram realmente, cada um dos residentes que trabalhava com ela passou a ganhar 4 horas no seu dia. Interessante. E aí você vai dizer assim, tá, então e agora? Ele faz nada nessas 4 horas? Não. Primeira coisa que ele ainda tem um volume gigantesco de intimações e notificações para fazer. Porque daí vem a interposição de recurso e etc. Mas o que eu vejo lá na frente? Com o tempo, essas 4 horas vão nos dar a possibilidade de uma atuação preventiva. Que a gente não tem tempo para fazer. Não tem tempo. Então a pessoa fala especialmente assim, os promotores de atuação judicial, né, que ficam lá nas audiências. O dia inteiro. Então as pessoas falam assim para mim, Fernanda, então você está dizendo que o promotor vai acabar? Eu falei, não, ao contrário. Nós vamos poder fazer um papel constitucional que a gente ainda não vem fazendo, porque a nossa função não é só repressiva, a nossa função é preventiva. Eu concordo, especialmente para o promotor que tem uma atuação muito vinculada à área judicial, vai poder ganhar tempo, e aquele promotor que tem nas promotorias extrajudiciais, né, e que ficam tendo que cumprir alguns expedientes que acabam demorando demais, abre-se espaço e tempo para poder pensar nos desafios de outros temas, né? Gera uma racionalidade do trabalho. Exato, e aí você pode utilizá-la para pensar sobre, pensar em outros temas. Então, por exemplo, eu sempre falo assim, uma promotoria, a gente tem diversas promotorias que têm que fazer visitas constantes em instituições. Sair da instituição. Né? Então, ela vai na instituição, ela tem que fazer aquela visita, ela faz aquele relatório. Ok, ela faz um relatório, ela tem que fazer os encaminhamentos, Corregedoria Nacional, Corregedoria, enfim, aquela coisa. Só que esse relatório, ela envia. Você saiu da promotoria e às vezes não conversou comigo e eu não tenho toda essa bagagem. Eu brinco que se a gente tiver um caderno inteligente armazenado todos esses ofícios, todos esses relatórios, a inteligência artificial vai começar a entender a nossa atuação ali. E se eu chego ali naquela comarca, eu já vou ter um acesso, eu consigo ter rapidamente um panorama do que era aquela unidade, então, por exemplo, de acolhimento que eu fui visitar. Ok, no meu próximo mês eu consigo que a inteligência artificial, que já tem todos os outros relatórios nela, me diga o que eu posso fazer de diferente aqui. É verdade. Insight. Ela pode me dar insights. Então, quando alguém fala para mim que a inteligência artificial vai me emburrecer, eu falo assim, ela só vai emburrecer se você não souber facilitar. Usar. É verdade, concordo Porque contigo. Ela vai me dar insights. E assim, eu uso no doutorado, né? E eu falo assim, ela me dá insights que eu falo assim, eu nunca tinha conseguido talvez interligar tal tema com tal tema. E ela faz isso e faz você refletir. Então, assim, para quem não está a fim de pensar, ela vai realmente, você não vai pensar. Mas existem outras maneiras de você não pensar. Muito bem, doutora Fernanda. Então, para a gente continuar essa conversa agora, para falar sobre responsabilidade... Eu falei que o tema era um problema para mim, porque eu não paro. É verdade. Sobre responsabilidade, desafios no Ministério Público, a gente vai continuar no bloco seguinte. Aguardem aí. Podcast Informe MP. Informação que aproxima. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade.
crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público: transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Podcast Informe MP. Informação que aproxima. Olá, estamos de volta no Informe MP com a doutora Fernanda. E para continuar o assunto, eu separei aqui uma pergunta muito interessante que até então eu não tinha conhecimento, mas a doutora Fernanda já tinha comentado sobre este assunto em outro vídeo no YouTube, que é em português, né, a expressão injeção de prompt. E tenho certeza que a maioria das pessoas não ouviram falar sobre isso, mas que ao promotor tem que tomar muito cuidado nessa ocorrência. Explica pra gente o que é essa tal injeção de prompt. A injeção de prompt também pode ser denominada de prompt fantasma. Então, o que seria isso? Está sendo muito comum. O colega pega um processo, coloca na inteligência artificial para ela fazer um resumo, quando ele está lá muito cheio de coisa. E aí pede a partir dali uma sugestão, por exemplo, de atuação. O prompt fantasma nada mais é do que, por exemplo, a outra parte, sabedora de que você se utiliza da inteligência artificial desta forma, ou porque ela acha que você usa, enfim, né? A gente não sabe se ela sabe, enfim, não importa. Ela faz o quê? Ela coloca orientações na petição dela que você não enxerga a olho nu. Então, hoje o que acontece? É um PDF, qualquer inicial é um PDF, claro, certo? Então, ela pega, depois que ela terminou de redigir a peça dela normal, está lá em fonte preta, ela faz um texto para ficar geralmente na parte de baixo ali da folha, só que ela coloca a cor branca, que é da cor da folha. Entendi. A olho nu a gente não vai escrever, não vai enxergar. E ali ela dá orientações. Então, por exemplo,
que o juiz julgue procedente por isso, por isso, por isso, por isso. Ela dá orientações de como deve ser conduzido o processo. Ou, em sede de defesa. Ela vai dando orientações. Isso, ela vai... 30%. Ela vai dando orientações. Entendi. Por quê? Porque ela sabe que a outra parte, ou o juiz, vai utilizar a inteligência artificial para fazer a leitura daquele documento. E quando terminar de ler, como geralmente ela está na última parte do documento, aquela é a orientação que fica. Então, isso é o prompt fantasma, ou a ingestão de prompt, que é um prompt no qual eu determino a atuação da parte contrária. Isso que a gente está falando é uma estratégia assim, bem amadora, né? Porque... Exato, eu não estou nem pensando assim. Isso é o jeito que está sendo difundido, porque assim, não precisaria nem de um requinte aqui de muita elaboração, concorda? Né? É só por exemplo, um prompt que seja inserido dentro de uma imagem ou dissimulado no código. Não, ele está dissimulado na petição apenas com a mudança de cor. Isso pode caracterizar uma violação, uma má-fé gravíssima da parte, né? Aí a gente volta para aquela primeira parte que a gente falou de ética e governança. Então, esse aqui é um uso não ético da inteligência artificial. A parte que sabe que utiliza também sabe que... Porque se você pedir para a inteligência artificial, esta é a minha peça, insira, faça uma gestão de um prompt assim, assim, assado nela, ela também vai conseguir. Sim. Entendeu? Isso leva, portanto, as instituições, né, a terem que se adaptar do desenvolvimento, né, dos seus softwares baseados em inteligência artificial a incluírem, né, uma estratégia de defesa contra essa má-fé. Então, assim, você vai precisar de... Eu falo que quase que uma dupla verificação, né? O sistema da unidade ou da instituição vai ter que já colocar que é possível verificar essa identificação, mas também volta para aquela parte de que assim, a inteligência artificial não decide sozinha. O trabalho nosso continua de leitura do processo e etc. Entendeu? A gente vai precisar ler. Ou você tem que se utilizar, fazer a capacitação. Por que eu falo muito da capacitação? Só sabe da possibilidade da ingestão de um prompt fantasma quem se capacitou. É verdade. Para até entender a dinâmica Exato. disso, né? Do contrário, uma pessoa que não se capacitou sequer sabe que ele existe. Então, como você não sabe que ele existe ou que ele é possível, você não se defende dele. E você bota o teu processo, vai pedindo relatório e vida que segue. Então, quando você se capacita e você consegue saber, puxa, pode ter um prompt fantasma, o que eu vou pedir? Eu já peço, então, por exemplo, quando a IA for me dar uma sugestão de prompt, nem estou pensando na institucional, que a gente já coloca mecanismos de defesa. Eu já peço para ela fazer uma leitura e me mostra de onde você concluiu isso. Para caso tenha um prompt fantasma, que ela me mostre, entendeu? Porque ela vai ter que me dizer de onde que ela chegou àquela conclusão. E aí cabe a gente o quê? No uso ético, fazer a verificação do que a IA falou. Eu já vi, né, que alguns testes que realmente isso é possível, né, de acontecer tecnicamente, mas a gente não tem nenhum caso ainda detectado, né? Não tem caso detectado. Relatado publicamente, mas assim, pelo menos. Para testar se funcionava ou não, se era possível, o vídeo que eu tenho lá no YouTube que você mencionou, ele realmente mostra isso e tem. É possível, É possível fazer. Testei, a pessoa não sabia o que eu tinha inserido, enfim. Não vai demorar muito, provavelmente o judiciário vai acabar reconhecendo, né, alguma situação dessa em algum caso específico, né? E provavelmente vai ter toda uma publicidade em relação a isso, né? Porque temos as soluções legais, né? Temos. De condenações de má-fé, enfim. E uma situação ou outra isolada dessa não pode ser um desestímulo para que a gente utilize. É a mesma coisa que eu falo da jurisprudência. A jurisprudência criada, lá no Paraná a gente pegou um caso... A alucinação, né? O termo utilizado. Isso. A gente pegou um caso que foi criado pela EA 59 jurisprudências e ela acertou lá o nome dos desembargadores, uns não existiam, etc. E aí isso fica muito difundido, só a parte negativa. Eu acho o seguinte, quando a gente tem a difusão, a propagação desses problemas causados pelo uso da IA, isso não pode servir como desestímulo para a gente utilizar. Concordo. Um prompt fantasma, ou alucinação, ou criação de jurisprudência, tem que servir de alerta para você sempre ter em mente o quê? Que ela é teu segundo cérebro, mas que você continua sendo a cabeça pensante. A decisão é sua. Então, isso serve só de alerta assim, opa, eu tenho que estar aqui sempre diligente.
E não, não vou usar por causa disso. Uhum. Acho que esse é uma das discussões. E também, você havia comentado no bloco anterior sobre o projeto de lei, né, de número 2338, 2023, que está sendo discutido, que vai ser um marco legal, né, do uso da inteligência artificial, todo no ambiente privado, público, né, na verdade. Eu dei uma olhadinha nesse projeto de lei e vi que ele tem vários aspectos, né, relacionados ao foco da pessoa humana, centralidade da pessoa humana, a classificação de risco, né, na utilização da IA, já que a partir disso você pode ter tratamentos diferenciados, né, quanto ao seu uso, por exemplo, quando se fala algum tema em especial, né, para evitar esses vieses, né. Temos a questão de responsabilidade civil, né, que pode decorrer, e a própria governança, né, que a princípio vai se colocar também, né, assim como no ECA Digital se colocou, né, para a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, a sua implementação, vão provavelmente colocar mais uma responsabilidade gigantesca, né, para a Agência Nacional de Proteção de Dados, né. Vai ficar uma agência bem grande mesmo nesses temas variados aí de complexos, tecnologia. Né? Extremamente complexo. Só a LGPD já é extremamente complexa, aí vem o ECA Digital e agora, provavelmente, porque não teria outra solução, a questão do uso da IA. Né? Então, nessa perspectiva, é claro que a gente comenta muito aqui, e a gente está falando mais internamente, né, do uso da IA, Ministério Público, mas também nesse outro aspecto, assim, como que tu enxerga o Ministério Público promovendo, na verdade, o uso ético, promovendo a centralidade humana, a defesa de direitos fundamentais, né, na sociedade, né? Porque a gente vai ter uma nova frente de atuação, né, ministerial, que a LGPD já é uma nova frente, né? Alguns estados, alguns MPs já têm até não uma promotoria específica, mas às vezes uma atribuição a mais, né, em uma promotoria para tratar de direitos de proteção de dados. E agora a gente teria também essa questão da IA. Como que você enxerga isso? A inteligência artificial ela veio para mudar a nossa forma de atuar como um todo, Anderson. E enquanto a gente não se conscientizar disso, quanto mais tempo a gente demorar, mais difícil vai ser para a gente. Por quê? Porque aqui esse tópico que você tocou, ele traz o quê? Nós vamos ter que atuar de forma preventiva, repressiva e ainda educacional ao uso da inteligência artificial pelo cidadão. Entende? Porque o que acontece? Daqui a pouco, essas assinaturas vão diminuindo o valor, ela já tem gratuita, todas elas, mas isso vai ficar cada vez maior. E o que acontece? Os golpes vão aumentar, diversas criminalidades. Exato. Grande, entendeu? Né? Então, assim, tudo vai aumentar por ausência de conhecimento. Então, nós teremos que ser aqueles que vão propagar conhecimento. Então, nós vamos ter que, daqui a pouco, estar fazendo audiência pública. Sabe, visita em escola que a gente faz de campanha de... Nós também teremos que fazer esse letramento populacional. E a gente só vai conseguir participar desse letramento se antes a gente fizer o dever de casa, que é a gente se letrar. E a gente só consegue se letrar, não é só sentar e estudar. Eu preciso testar, eu preciso identificar erro, eu preciso saber o que ela pode ou não fazer. Se eu não sei o que ela pode fazer, eu não consigo antever problemas. E aí, quando vem alguém da população me narrar determinada situação, às vezes eu nem sabia que ela era possível de acontecer, porque eu não uso inteligência artificial, não sabia das possibilidades. Então, o nosso olhar muda. E isso não me assusta, porque eu brinco que o Ministério Público, desde 88, a gente vem ganhando sempre uma gama nova de atribuições, e assim, no momento aquele choque assim, mas a gente vai depois conseguindo fazer esse exercício, né, da nossa função de uma maneira muito boa. Mas a gente vai ter que entender isso, que aquela atividade preventiva que eu falei lá no começo, que ia sobrar tempo, a gente vai começar com ela aqui já, no uso da inteligência artificial. Sabe, no letramento da sociedade e pensar nos problemas que o uso pode gerar. E em cada comunidade o problema vai ser diferente. É verdade, e aí não estou pensando só em IA generativa.
tá? A IA generativa vai causar um tipo de problemas, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, as câmeras que identificam pessoas. Isso. Elas usam inteligência artificial. E o treinamento de uma inteligência artificial, a gente nunca pode esquecer que foi feito por pessoa. Então, se há vieses, aqueles vieses estão retratando nada mais, nada menos do que a nossa sociedade, entende? A IA não se treinou sozinha. Então, por exemplo, nós vamos ter que começar, eu sempre falo o seguinte, a partir da disseminação da inteligência artificial, não só generativa, a gente vai ter que começar a ligar um alerta. Então, por exemplo, teve uma briga num estádio de futebol e aí usou a câmera para identificar quem seria, você não tinha aquela identificação. Nós teremos que ter um pouco mais de cautela. Será que essa identificação correspondeu realmente? Entendi. Sabe, a gente vai ter que dar um passo atrás nesse sentido. Sempre com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu penso a mesma coisa assim, imagens juntadas nos autos. Quantas vezes a gente tomou decisões por imagem juntada nos autos? Esta imagem, ela é verdadeira? É verdade, porque hoje com a manipulação e a possibilidade de criação de vídeos com um realismo impressionante, aí a gente entra até em outros temas relacionados à forense, a forense digital, que é a ciência, né? A capacidade até de se determinar se aquele vídeo de fato é uma geração ou ela é original. E nós temos a capacidade institucional, por exemplo, para fazer isso? E quer ver outra situação? Exato. A que mais me preocupa agora em termos de Ministério Público, que é inerente. E vai acontecer nos próximos meses. Nós teremos a primeira eleição onde a gente tem um uso disseminado de inteligência artificial. Como estarão os nossos promotores para lidar com eventuais sendo gentil, fake news? É verdade. Geradas por IA. Como atribuir responsabilidade de uma fake news que consegue entender? Nós temos problemas não pensados ainda. A gente tem uma atualização muito interessante no CNMP, a resolução 328 deste ano, de março, né, que trouxe a obrigatoriedade dentro de um prazo de 1 ano de cada MP implementar a sua central de custódia digital, né? Não só digital, mas material. A central de custódia, material. Ou digital, mas também a regulamentação dos laboratórios forenses digitais, né? Porque já que nós fazemos a presidência de PIX, né? Fazemos busca e apreensão através de GAECO e armazenamos esse material, temos que ter todo o controle da cadeia de custódia, que na versão digital ganha, né, uma característica um pouco mais diferenciada, né? E aí entra todas as questões. Por que eu estou falando isso? Porque entra né, os crimes praticados no ambiente virtual, entra isso que você comentou da IA criando vídeos, né? E aí entra a questão da forense digital, de como que você vai determinar aquilo, separar a prova, armazenar, de que forma, né? Hoje a gente está vivendo esse cruzamento, né, de conhecimentos, né, e de normativas também, né? Ou seja, a gente tem uma oportunidade. Eu falo assim, a gente está com assim, uma oportunidade que a gente talvez não esteja dimensionando, porque a gente está podendo, nesse momento, Anderson, participar dessa mudança como um todo, de antever problemas e traçar estratégias, tanto institucionais quanto normativas. É verdade. A governança, né? Exato, daí a gente volta lá para a primeira pergunta. Olha, inteligência artificial não pode ser um projeto, tem que ser uma política, ela tem que ter uma governança, ela tem que ter uma ética. Por quê? Chegamos ao porquê. E aí entra um dos aspectos, né, que aí ganha notabilidade, a atuação das escolas superiores ou Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, né, que já é uma diretriz estabelecida na resolução do CNJ, que é essa difusão do conhecimento, né? E aqui a gente está tratando do conhecimento para o público interno, né? Servidores, promotores, juízes, né? E vocês aqui da Escola Superior, né, do Paraná vem trabalhando ativamente, né? A gente faz a capacitação desde o começo de janeiro de 2024. A gente faz capacitação em inteligência artificial através do IA em Ação, que é uma capacitação IA em Ação, que é uma capacitação quinzenal,
onde a gente faz online. Essa é a primeira. Tá. Começou com promotores do país inteiro, até que a gente tivesse porque eram poucos no começo no país que mexiam na IA, e aí a gente foi trazendo, depois isso foi disseminando, daí passei para promotores locais, agora a gente tem os promotores, servidores, estagiários, assessores, todo mundo dando aula de IA a cada 15 dias. E para além disso, a gente faz o que chama de IA em ação itinerante. A gente vai agora até o interior, geralmente numa dupla de professores promotores, que conforme a unidade abre lá um procedimento no SEI. Da escola, tudo da escola superior. Tudo da escola. Foi criação da escola, foi tudo ideia da escola. E aí a gente vai e faz essa capacitação em ação itinerante, porque a gente percebeu o seguinte, que às vezes nem todo mundo tem uma aptidão até para você aprender inteligência artificial só assistindo o vídeo. Que você precisa estar com o computador, a prática ali do seu lado. E a prática adaptada ainda ao tipo de promotoria, ao tipo de atuação. Exato. Né? Então fica muito mais dinâmico e a gente tem percebido assim, uma efetividade em relação a isso. Tá. E aí que eu só queria mencionar, você falou assim, isso é uma exigência que, né, no CNJ tem, dessa capacitação tem, e eu vou mais além. A resolução do CNJ, Anderson, ela começou a estipular que tem que ser parte do curso de formação do promotor. Do promotor, tem que estar as aulas de inteligência artificial e a matéria ser cobrada em concurso. Olha, então, nós tivemos em 2025 e 2026 a cobrança de uma ou duas questões objetivas sobre a resolução do CNJ. A cobrança é da resolução, da normativa. Ela entra nas normativas que podem ser cobradas. Ou seja, ela já está trazendo candidatos pensantes sobre governação, sobre governança, aliás, sobre ética, sobre o uso da inteligência artificial. Não só porque foi incluído, né, que foi um avanço da filosofia do direito, da sociologia jurídica, e agora também da IA. Interessante, muito interessante. Não sabia dessa. Porque ele tem que pensar assim, quem é o juiz do futuro? É o que vai passar no concurso agora. O que eu quero desse juiz? Também que além de ética, né, além da filosofia, sociologia, das matérias jurídicas, que ele tem um conhecimento. Então, e assim, e vem perguntas, por exemplo, o que é uma LLM? Que é entendeu? Então, vem perguntas assim. A resolução ela traz vários conceitos lá. Isso, os conceitos que estão na resolução, eles têm que cobrar. Que é o básico ali para poder entender, né? Essa nova realidade que quando o promotor vai entrar, já tem que encarar, né? Não só internamente, mas talvez logo após esse projeto de lei, o MP, como você bem explicou, vai se tornar, então, né, a um instrumento, né, um representante para proteção de dados, né, proteção dos direitos das pessoas diante desse uso, né, da inteligência artificial. Doutora Fernanda, o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. Porque sabe que se deixar, eu fico falando de inteligência artificial. Vai virar um curso, né? Aqui não é um curso, é um podcast. Então, eu vou deixar aqui as considerações finais para você, para a gente poder seguir. Na verdade, assim, eu queria só deixar... Eu falo que eu virei quase que uma embaixadora da inteligência artificial, gente, em termos de MP, pelo seguinte, eu realmente acho que a nossa atuação vai mudar. Não falo só em termos de ganho de tempo, mas a gente vai lidar com situações que, se a gente não se utilizar da inteligência artificial agora, a gente não consegue antever. Então, a gente precisa aprender a utilizar a inteligência artificial tanto para a nossa atividade de meio quanto para a atividade de fim. Mas ainda acho que o nosso objetivo maior vai ser conseguir chegar num momento que a gente consiga atuar efetivamente na prevenção. Então, o uso da inteligência artificial vai nos ajudar a prevenir crimes, mapeamentos de crimes, a gente consegue já com o uso, a gente tem lugares que perceberam, eu sei que era encerramento, mas 2 segundos, porque isso é muito legal. Percebeu-se o seguinte, que num determinado horário tinha-se mais casos de Maria da Penha. E isso, quem identificou foi a inteligência artificial pelos horários dos inquéritos que estavam todos na inteligência artificial. E aí bastou fazer uma recomendação, assim, não no conceito de recomendação, mas foi feita só uma solicitação para que a PM mudasse o horário que a viatura passava por ali. Bastou a PM passar no horário de viatura, naquele horário que foi identificado pela inteligência artificial como sendo um de pico de violência doméstica, que o índice diminuiu. Então, não precisou botar mais viaturas. Mudou o horário que a viatura passava.
Então, quando eu falo que o nosso papel enquanto MP na atuação preventiva vai nos dar mais espaço para o nosso papel constitucional, e é isso que eu almejo com o uso da inteligência artificial, quando eu viro essa propagadora da IA, é isso, olha, vamos usar, a gente vai conseguir usar na nossa atividade de meio, a gente vai utilizar na nossa atividade de fim, e a gente vai conseguir chegar naquele dia que a gente consiga fazer uma atividade preventiva real e efetiva, como diz a Constituição que nos cabe fazer. Resolutividade. Nem me fala. É o tema, né? É uma perspectiva muito interessante que você acabou de falar, já no encerramento, mas é muito interessante porque é a pura resolutividade que o MP hoje tem a principal, né, diretriz, né, de atuação. E na resolutividade a gente vai contribuir mais ainda para transformar a sociedade, né? Para a gente ser o agente de transformação social que a Constituição nos quer, nos incumbiu. Muito bem, doutora Fernanda. Então agradeço. Eu que agradeço. Vinda aqui, né, essa contribuição que foi realmente muito boa, né? Agradeço também aqui a você que nos acompanhou até aqui nessa conversa que tivemos aqui com a doutora Fernanda, e conto contigo em algum comentário no YouTube, e até o próximo episódio. Você acompanhou Informe MP, toda segunda, às 10h30 da manhã, com os principais debates do mundo jurídico.